Fala pessoal, estamos hoje aqui para mostrar um pouco sobre o sistema da Polkadot. No caso, vamos falar sobre o XCM e o XCMP. Vamos explicar a diferença entre esses dois termos e a importância para dentro desse projeto chamado Polkadot. Vamos ao vídeo sem mais delongas. Bom, pessoal, como de praxe, eu vou apresentar aqui um slide para vocês, para ficar mais fácil o nosso entendimento. Bom, vamos lá, vamos entender a diferença entre esses dois termos aí bem usados dentro da Polkadot e qual a importância deles. O XCMP é o termo em inglês, né, Cross Chain Message Pass, são mensagens, né, passadas entre as cadeias, no caso são as parachains conhecidas dentro da Polkadot, né? A Polkadot é um ecossistema que tende a unir, né, várias parachains, várias blockchains em um único ecossistema, de modo que elas se tornem interoperáveis. E dessa maneira que o XCMP entra nesse contexto, né? E o que ele é, né, o XCMP? É o protocolo que permite a passagem de mensagem entre os parachains, ou seja, é cross-chain, né? É uma cadeia se conversando com outra cadeia. A ideia aqui é o quê? Permitir passagem de mensagem. Essa mensagem, a gente vai entender que essa mensagem aqui ela pode ser um dado e pode ser um ativo, pode ser qualquer representação de uma informação, né? De uma estrutura digital. Então, a ideia é passar de mensagem e qual que é os princípios básicos de design do XCMP, né? E é importante também destacar que é um protocolo, né? É um protocolo que permite a passagem de mensagem. Bom, e o princípio básico de design dele é o seguinte, né? Ele tem garantia de entrega dessas mensagens, ele garante que se você mandou uma mensagem, no caso, se uma aparatinho mandou uma mensagem, ela vai ser entregue. É entrega sem confiança, né? Você não precisa, se você manda aquela mensagem, é garantido que o sistema da Polkadot vai entregar com autenticidade, né, e com exatidão daquela informação que você enviou para outra parachain. Entrega de modo ordenado, né? As mensagens chegam em uma ordem pré-definida, e isso ajuda ali o ecossistema a tratar essas mensagens, né? Se você já sabe a ordem que chegam, né, você consegue tratar melhor essas mensagens. E aí necessita também de uma coisa chamada, né, para que essa comunicação entre as parachains aconteça, ela necessita de uma coisa chamada handshake. Handshake nada mais é do que aperto de mão. É um termo bem usado aí dentro da ciência da computação também. Para dizer o quê? Esse handshake é o quê? É dizer que dois computadores se concordam em se comunicar. Eu tenho uma imagenzinha aqui que ajuda a entender. É só você imaginar na estrutura cliente-servidor, né? Vamos imaginar na estrutura cliente-servidor, e a gente pode imaginar também que esse primeiro cliente aqui é a parachain 1 e que esse servidor aqui é a parachain 2. Elas querem se comunicar. Só que a parachain 1, ela quer se comunicar com a 2, mas a 2 não sabe que ela quer se comunicar, né? Então, primeiro ela vai mandar uma mensagem aqui para unidirecional, né? Para essa parachain 2 aqui, ó. Aí essa parachain 2 vai responder para ela, beleza. Estou respondendo aqui para você, beleza. Eu concordo em conversar com você. Essa que é a ideia, essa primeira troca de mensagem. Primeira mensagem de ida, a parachain fala, parachain 2, eu posso conversar com você? A gente pode abrir um canal de comunicação? E a parachain 2 responde, sim, podemos. E aí é feito, né, uma conexão bidirecional, no qual as duas parachains conseguem se conversar de modo mais rápido, vamos dizer assim, né? Já que elas concordaram em se conversar. E aí, no final da conversa, um dos lados fecha essa conexão, e aquela conexão está fechada, e para que haja outra conexão, é necessário fazer outro handshake, né? Isso é importante para evitar ataques de spam, né? De ficar... Porque, tipo assim, se a conexão tivesse sempre aberta entre qualquer parachain, uma parachain que poderia, de modo, sei lá, malicioso, começar a enviar várias mensagens para essa parachain, ela teria que ficar respondendo todas elas, né? Então, o que acontece? Quando uma mensagem chega na parachain, no caso aqui a 2, ela só vai responder se ela quiser. Aí, a partir daquele momento, é que começa a comunicação formal, né? Essa que é a ideia. Isso é importante também dentro desse ecossistema. A questão do handshake.
Assim, há outros tipos de comunicação. Esse aqui a gente só está falando, a gente só vai comentar aqui do XCMP e do XCM, né? Mas dentro da Polkadot existe vários outros meios de comunicação, né? VMP, GPMP, SCMP, que aí vai de acordo com que quem está conversando, né? No caso aqui, VMP aqui é a conversa, né? É o canal de conversação entre as parachains e a relay chain, né? Então, para cada tipo de conversa, para cada tipo de entidade que está conversando, existe um tipo de protocolo para que essa conversa possa ser atingida. Então, a gente percebe que o ecossistema é bem mais complexo do que eu estou falando aqui, né? Que a gente está dando na visão do XCMP e do XCM, que é o que a gente vai ver logo aqui. Bom, aí falando do XCM, né? Que é a Cross Consensus Message, aí a gente já está falando aqui, né? De conversa entre as parachains, né? E aí ele chama a atenção aqui do consensus, né? Porque, na verdade, o XCMP, a gente vai ver que ele é agnóstico a consenso, não importa qual o consenso que a blockchain, no caso, a parachain está usando, ele é agnóstico a isso, ele não se preocupa com isso, ele simplesmente passa a mensagem que ele tem que passar. Mas aí, se aprofundando aqui, no XCM, o XCM pretende ser o quê? Uma linguagem para comunicar ideias entre sistemas de consenso. O termo aqui, ideia, é importante, é quase a mesma ideia de mensagem, né? Que a mensagem pode representar muitas coisas dentro do ecossistema de, vamos dizer assim, de estrutura de informação. Uma mensagem pode ser um dado, pode ser um TXT, uma imagem, uma estrutura de dado ali, um JSON, por exemplo, que são estruturas de dado. Então, essa ideia aqui, quando ele começa a ideia, ele quer dizer assim, ó, posso passar qualquer tipo de informação, independente do consenso da outra rede. Então, você tem lá o XCMP, que faz, como se fosse a linha telefônica, né? O XCMP, a ideia basicamente é essa, como se fosse a linha telefônica, e o XCM é como se fosse a mensagem que está passando dentro daquela linha telefônica. Então, dentro daquela linha telefônica, você pode passar qualquer tipo de mensagem, independente de quem está recebendo, independente do sistema de consenso do outro lado. Da mesma ideia, você pode pensar assim, linguagem, né? Você tem uma linha telefônica, dentro de uma linha telefônica, você pode falar em qualquer língua, né? Que a mensagem vai chegar lá do outro lado. Agora, não significa que do outro lado a pessoa vai entender, né? Então, você fala inglês, fala português, espanhol, a linha telefônica ela aceita, mas não significa que do outro lado essa mensagem vai ser entendida. Então, o XCM pretende ser essa linguagem e o XCMP, na verdade, vai ser como se fosse a linha telefônica entre as parachains. É um padrão que os desenvolvedores definem, né, os dados dos quais as cadeias podem enviar e receber. Então, como eu falei, ele é meio agnóstico, né, ao tipo de dado. Quando a gente fala agnóstico, é que o não se importa, né? Ele não se importa com o tipo de dado, ele simplesmente envia e recebe. Então, ele é agnóstico, né? E quem define aí é o desenvolvedor. Isso é importante porque você já deixa pré-estabelecido que não importa o tipo de dado, que você só simplesmente vai transferir. E isso resulta em coisas importantes aqui. A gente vai ver. Não assume nenhum tipo de formato, né? E não se importa com consenso. É como eu falei, é agnóstico e isso torna a tecnologia a prova de futuro, né? No sentido de que, lá na frente, se eu precisar de uma outra estrutura de dado, esse sistema vai atender. É isso que é importante, né? Por isso que chama a prova de futuro. Se você já tivesse definido esse padrão, lá na frente, se você precisasse mudar esse padrão, ia ter todo um problema na arquitetura. Então, como você não definiu, deixou aberto e fez a tecnologia para funcionar desse jeito, o futuro dela é garantido, né? Então, ela é a prova de futuro. O XCM é interoperabilidade na Polkadot, é como as parachains vão se comunicar. Então, ela é a base da Polkadot e que traz, né, por trás de si essa questão de interoperabilidade que é o valor que a Polkadot quer entregar aí para todo o ecossistema. O XCM ele é work in progress, né? Ele ainda está sendo desenvolvido. Tanto é que a versão 2 já foi implementada na Polkadot e a versão 3 está em desenvolvimento. Então, esse aqui é o escopo básico aí do XCM. Vamos ver aqui propriedades um pouco mais técnicas, só para ter uma noção, mas é meio que um slide repetido do anterior. É só para se aprofundar mais um pouco, né? Então, o XCM ele é assíncrono, né? Ele não bloqueia o remetente. O remetente manda a informação, ele não precisa ficar esperando uma resposta. Ele mandou,
Quando a outra paratim lá puder responder para ele, responde, e ele não fica ali esperando, né, de fato, a outra paratim responder. A resposta vai vir independente do tempo. Então, ela é assíncrona. Ele é absoluto também. No caso, ele tem garantia, né? Tem garantias, né, de ser entregue, de ser interpretadas com precisão, de ter uma ordem nessa entrega e também de ser essa entrega ocorrer, né, essa execução ocorrer num tempo hábil, que chama de absoluto. Ela é simétrica. As mensagens TCMs não têm resultados que permitam ao remetente saber que mensagem foi recebida, que a mensagem foi recebida. É bem parecido com assíncrono, né? Então, ele manda a mensagem, ele não sabe se a mensagem foi entregue ou não. Assim, o próprio sistema tem essa garantia. Mas esse resultado vai vir logo após esse processamento da parachain. E aí, obviamente, como eu comentei, depende do handshake que a gente comentou lá atrás para essa comunicação acontecer. E é agnóstico, como a gente já comentou também, XCM não faz suposições sobre a natureza do sistema de consenso das parachains. Então, ele não se importa com isso. Isso é importante porque se você quer ter um sistema que é interoperável, a interoperabilidade do DeFi, que é o que a Polkadot se propõe, você não pode se preocupar com o consenso que está do outro lado. Você pode ter vários tipos de consenso, Proof of Work, Proof of Stake, Proof of History, que seja, qualquer outro tipo de consenso, ele não vai ter, e não vai olhar para isso, ele simplesmente vai entregar mensagem de acordo com o que foi definido de antemão. Alguns casos de uso, né? É importante a gente entender aí quais são os casos de usos da XCM, né? Bom, a motivação principal é a motivação da Polkadot, né? Mover ativos ou dados, né? Ideias, mensagens, tudo é sinônimo aqui, nesse caso aqui tudo é sinônimo, entre as parachains. A motivação é essa, e a gente vai ver os três principais casos de uso, que é o teletransporte ativo, transferência e, e o outro ali que tem a ver com reserva, que está no outro slide. Teletransporte ativo, assim, qualquer ideia assim, né, dando um passinho atrás, qualquer ideia. Essa movimentação de ativo é como se fosse, no mundo das blockchains, como se fosse parecido com as bridges, né? Tem várias bridges, tipos de bridges, de pontes, e aí cada uma aqui se relaciona com um tipo de bridge, fazendo a analogia com o mundo fora da Polkadot, que é o que acontece fora da Polkadot, esse tipo de bridges, esses dois tipos de bridge aqui. Então, ela resolveu esse problema de segurança, né? Esse tipo de bridge acontece internamente a ela e não tem aqueles problemas de ataque hacker que a gente vê acontecendo aí constantemente. Vamos olhar aqui o primeiro, né? É o teletransporte de ativos. É do tipo de bridge, né? O burning might, né? Você queima e minta, né? É queimar e mintar. Então, qualquer ideia. Você tem você quer que o seu ativo ele vá para outra rede. Então, o que você faz? Através desse protocolo, né, do XCM, você destrói a quantidade que está sendo transferida para outra cadeia, né? Aí você destrói na cadeia de origem, destrói aquele valor, você queima ele, e o protocolo vai mintar, vai fazer um clone, né, dessa quantidade na cadeia de destino. Então você vai fazer essa bridge, essa ponte entre a sua cadeia de origem e a cadeia de destino, através desse método, né, de queima e mintagem. E o processo inverso também acontece. O outro tipo de, vamos chamar assim, de bridge, né, dentro aí da Polkadot, é o do tipo Lock and Might e Burning Unlock. Então, você tem ali, você faz a transferência, qualquer ideia, você faz a transferência para a conta soberana, é uma conta intermediária. É uma conta dentro da Polkadot, que é intermediária, ele chama de conta soberana. Então, você manda esses ativos para lá e você trava eles, né, faz esse lock. E aí, o que acontece, né? Os ativos na cadeia de origem não é destruído, mas é mantido nessa conta soberana. Então, você não queima esse ativo na cadeia de origem e ele é mantido nessa conta soberana que vai te dar lastro também, né? O ativo vai estar lá de fato e vai estar existindo, e não vai ser queimado diretamente igual acontece nesse outro ecossistema aqui, nesse outro sistema aqui. Bom, a execução do XCM na cadeia de destino cria uma representação encapsulada do ativo virtual. Então, o próprio XCM se encarrega de fazer essa representação na outra cadeia, cria esse arquivo virtual e, obviamente, o ativo real ele vai estar travado nessa conta soberana aqui, ó, tá?
E a representação é sempre intercambiável de um para um, né? Então, o ativo que está lá na cadeia de destino vai ser intercambiável para a cadeia de origem e vice-versa, sempre um para um. Então, essa aqui dois tipos de casos de uso da XCM, vamos ver mais um aqui. Outro tipo é bem parecido com um daqueles anteriores lá, né? No caso, você faz parecido com esse aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Parecido com esse, transferência remota. No qual você faz a transferência de reserva, né? Transferência de ativo de reserva. É o quê? É uma conta terceira, não é essa conta soberana específica lá da Polkadot, é uma conta de terceira, no qual essas duas cadeias que querem transferir ativo, elas confiam nessa outra parachain, né? Aí, ou seja, já não é dentro da Polkadot. A conexão acontece dentro da Polkadot, mas você depende de um terceiro fora da Polkadot para fazer essa custódia, né, para ser esse fiel depositário aí desses ativos que você vai colocar lá. Então, você manda esses ativos para esse fiel depositário aqui e faz o processo, né, de derivação. Você tem lá, você mandou para esse fiel depositário, essa parachain, essa terceira parachain no processo aí, ela vai guardar esses tokens e vai gerar, né, através do protocolo XCM, vai gerar os tokens virtuais, né, dentro da outra cadeia, que é a cadeia de destino que você quer. Assim, a vantagem disso também é a mesma da anterior, dessa aqui, é que você vai ter um lastro, né? Você vai ter um lastro de fato do seu ativo, ele vai estar travado dentro dessa outra parachain. E a diferença básica entre a transferência de ativo de reserva e a transferência remota é que essa conta aqui é uma conta dentro já da Polkadot, e essa aqui vai ser uma parachain, claro, conectada à Polkadot, mas que ambos, tanto a cadeia de origem como a cadeia de destino, confiam e já se acordaram que vão usar ela como um fiel depositário, né? É como se fosse um terceiro na relação. Então, aqui são alguns casos de uso dentro da XCM. Aqui, só para exemplificar melhor, os dois primeiros casos que eu mostrei, que é o teletransporte de ativos e transferência remota. Qual que é a ideia no teletransporte de ativos? Foi o primeiro caso que eu mostrei ali, o caso de uso da XCM. Só voltar o vídeo aí que vocês vão ver qual é. Então, é o quê? Você pega lá o ativo na cadeia de origem e queima ele. E gera, dentro da cadeia de destino, você gera o ativo virtual lá para ele ser acessado na outra cadeia. Então, a ideia é essa, a ideia de queima e mintagem, né? A transferência remota é o quê? É quando o seu token é levado para uma conta soberana dentro da Polkadot. E aí ele fica atrelado aqui dentro dessa conta soberana e lá na cadeia de destino ele é criado também um ativo virtual e aí acontece as transações necessárias. Então essa que é a ideia. Um é de queima e o outro você envia para uma conta que é chamada conta soberana. Aí tem aquela outra terceira opção, né? Eu vou botar aqui, ó, a transferência de ativo de reserva, que seria muito parecido com essa, como eu comentei, só que a diferença é que essa conta aqui é uma outra parachain, não é a conta dentro da Polkadot, que já foi definida previamente, mas é uma terceira parachain. Essa que é a ideia. Bom, e aí, vamos aqui, eu sei que é muita coisa, muita informação, mas vamos aqui tentar fazer uma analogia e talvez possa complicar, espero que não, a incompreensão. A ideia é tentar ajudar na compreensão. Então, vamos fazer algumas relações com algumas coisas que a gente já conhece dentro da web, né, da parte de tecnologia de informação, que a gente já conhece, é um conhecimento, vamos dizer assim, quase que comum, né? E eu estou falando aqui da gente fazer analogia entre HTTP, que é o protocolo que a gente usa para navegar na internet. Eu estou fazendo essa analogia porque a própria documentação da Polkadot faz essa analogia, tá? Então, eu estou trazendo para vocês aqui de forma mais simplificada. Então, o HTTP, que é o protocolo que a gente usa para navegar na internet, esse S aqui significa, esse protocolo foi mudado, e esse S significa segurança que foi integrado dentro do protocolo. Então, quando você vê HTTP, HTTPS é a mesma coisa. Mesma coisa não, a diferença é que tem segurança, mas o protocolo basicamente é o mesmo.
A gente vai falar também, vamos dar um pulo aqui, vamos olhar aqui, banco de dados tradicionais, que é o que a gente já conhece, os bancos de dados tradicionais. Só lembrando que a blockchain, ela também é um banco de dados, só que não é o tradicional, né? Basicamente, um banco de dados tradicional, ele é mutável, e a blockchain, ela é imutável. Então, ela vai guardando o histórico ali passado. Os bancos de dados, geralmente, bancos de dados tradicionais, geralmente, eles são mutáveis e não ficam guardando histórico. Então, essa aqui é a ideia. E aqui, a API RESTful, que é uma metodologia para fazer você se comunicar, fazer você, o protocolo, se comunicar com o banco de dados. Então, é essa API REST aqui que vai fazer isso. Se a gente olha pelo que a gente já viu aqui de XMP, de XCM, e pensando agora, colocando mais outro item aqui, que é a blockchain, a gente vai ver que são coisas parecidas, né? A gente quer fazer o quê? A gente quer fazer um protocolo, né? Está aqui um protocolo, se comunicar com um banco de dados. Então, a gente vai fazer essa analogia que acredito que vai ficar mais fácil da gente entender. Então, e aí é uma sopa de letrinha mesmo, tá? Então, dentro da internet, como é que funciona a coisa, né? A gente tem lá um protocolo, que é o HTTP, e a gente quer fazer, de alguma maneira, comunicações com o banco de dados. Para poder o quê? Para atualizar o banco de dados. E você atualizando o banco de dados, você como cliente ali, pensando no navegador web, você está fazendo alguma ação. Exemplo, você está fazendo uma compra em algum e-commerce. Você precisa mudar o banco de dados lá do outro lado para efetivar sua compra. Basicamente é isso. E aí como é que você faz? Você tem toda uma estrutura, né, para fazer isso. Então, quando a gente olha aqui, a gente já entende uma coisa. A gente já entende que o protocolo HTTP, aqui ele se assemelha muito com o XMP, que é o protocolo lá de comunicação da Polkadot. Então, é a mesma ideia. O protocolo é só o meio de comunicação, é a linha telefônica. O XCM aqui é parecido com ele. Então, você quer comunicar com um site, você quer conversar com ele, você vai através dessa linha telefônica que é o HTTP. É como vai ser comunicado. E aí ele tem todos esses tipos de comunicação, tá vendo? São vários tipos de comunicação. Isso já está definido no protocolo. Push, post, get, delete. Isso aqui já é definido por padrão no protocolo. Então, o que a gente faz agora? A gente entendeu isso? Agora a gente pode entender também que o XCM é parecido com as operações que você pode fazer sobre esse protocolo. O protocolo está definido e você faz as operações. Você define, você pode definir. Você pode falar, ó, se eu tenho essa operação padrão aqui, eu falo, ó, post e put. Toda vez que eu fizer uma requisição para um servidor, usando esse protocolo, eu estou dizendo que eu quero criar alguma coisa. Beleza? Eu estou dizendo que eu quero fazer uma operação de criar alguma coisa aonde? Dentro do banco de dados. E aí, aqui, ó, dentro do banco de dados. Então, a gente já entende o quê? Que o banco de dados tradicional é parecido, né? Eu estou botando esse estilo aqui para dizer que é parecido, né? Parecido com o banco, com a blockchain, né? O banco de dados tradicional é parecido com a blockchain. A ideia é a mesma, né? Você tem um protocolo, você tem operações e você quer mudar alguma coisa dentro da blockchain. Então, a ideia é a mesma. Só que aí, aqui, o XCM, você define a estrutura de como você quer usar esse protocolo. Para quê? Para ele mudar coisas dentro do banco de dados. O SQL aqui é a linguagem, como a gente está fazendo a analogia, né? É a linguagem usada dentro dos bancos de dados tradicionais. Então, você definiu isso aqui, você vai falar assim, ó, o read aqui, né, ele vai falar o quê? Dentro do banco de dados é um select. E você vai passar essa mensagem para esse banco de dados como? Através do HTTP, que é um GET. É uma mensagem GET dentro do HTTP. Quando o banco de dados receber lá, ele vai receber como um select internamente. Ele vai fazer essa conversão, obviamente, né? E vai fazer a operação que tem que fazer. E é assim para os outros casos, que é o update, que é atualizar, e o destruir, que é o deletar. Essa operação se chama operação de CRUD, é bem comum nos navegadores, no desenvolvimento web, onde dentro do banco de dados, as principais operações que você faz é criar, ler, atualizar e deletar. E você usa esses verbos, que chama, né, do protocolo HTTP, para fazer essas alterações dentro do banco de dados. Então, pelo que eu falei aqui, dá para vocês fazer uma relação para ter uma ideia de como a coisa funciona. Tá? Espero ter sido claro aqui. De qualquer maneira, você pode voltar ao vídeo. Eu acho que, se não ficou tão claro, você repetir, rever o vídeo, uma parte do vídeo, acredito que você vai conseguir entender perfeitamente. Que é uma coisa comum, né? Isso aqui já é comum, a gente já tem
essa ideia aqui de operação, de navegador, HTTP e de banco de dados. Já está bem comum aí no conhecimento geral. Bom, pessoal, o vídeo era esse. Eu espero que tenha passado, tenha agregado informações para vocês. Agradeço aí a todos que assistiram. Até mais. Valeu. Abraço.